Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes da Terra plana. Pousas na Lua e o dólar americano como moeda de troca mundial. Sim, pessoal, existe uma conexão profunda entre os povos na Lua e o dólar americano como moeda de troca mundial. Esse assunto eu considero bem importante para a gente entender a conexão entre os povos na Lua, o dólar americano como moeda de troca mundial e o efeito que isso teve para esconder a verdade que a gente sabe, a verdade do formato da Terra. A Terra é plana e estacionária. Então, eu vou revelar a mágica da farsa das viagens espaciais que iludiram toda a humanidade com objetivos econômicos. É um assunto bem interessante que precisa de pesquisa profunda e precisa da gente fazer conexões. E isso a gente não vê por aí, tá? Então, é um resumo. Este vídeo é um vídeo resumido, que depois eu vou fazer um outro vídeo para explicar detalhadamente. Por enquanto, é bom que vocês vejam o resumo do assunto. Veja bem, os pousos na Lua serviram para dar mais credibilidade aos Estados Unidos a partir de 1969. A partir de 1944, o mundo precisava de uma moeda que servisse de base de troca nos mercados mundiais. Essa moeda seria o Bancor, não confundir com uma criptomoeda que tem também esse nome, né? É que hoje em dia inventaram uma moeda que chama Bancor, né? Mas o Bancor que eu estou falando aqui é a moeda que foi idealizada por Keynes e Schumacher, ou para quem gosta de falar esse nome alemão em inglês, ou Schumacher, né? Mas em alemão é Schumacher, né? Então Keynes e Schumacher. Keynes é o John Maynard Keynes, aquele famoso economista, né? Keynes e Schumacher, eles idealizaram essa moeda nos anos mais ou menos entre 1940 e 1942. A Bancor seria uma moeda supranacional, ou seja, sem país como dono, e emitida por um banco central internacional que seria a International Clearing Union, né? Uma união de bancos centrais de vários países. E esse Banco Central Internacional seria criado para esse fim. Por influência dos Estados Unidos, que foi o maior vitorioso da Segunda Guerra e país com melhor economia e influência na época, a Bancor foi rejeitada. Tá? Assim, o dólar americano se tornou uma moeda de troca mundial a partir do fim de 1944, com o acordo de Bretton Woods, já no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial estava acabando e eles se reuniram em Bretton Woods, né? E criaram e estabeleceram o dólar americano como moeda de troca mundial, mas com o padrão ouro, né? Então, o dólar nessa época aqui, a partir de 1944, ele poderia ser convertido em ouro. Bastava você levar uma nota de dólar no Banco Central dos Estados Unidos, ou qualquer lugar dos Estados Unidos, você recebia o equivalente em ouro. Na prática isso não acontecia, mas o principal é o seguinte: o dólar ele tinha realmente lastro em ouro, tá? Então o dólar significava ouro. Então isso dava força para o dólar para que ele se tornasse realmente uma moeda de troca internacional, como aconteceu, porque o acordo de Bretton Woods ele foi feito por uma junta de 44 países que eram os países aliados, né, dos Estados Unidos que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, né, a partir de meados de 1960, a credibilidade do padrão ouro do dólar estava caindo, porque os Estados Unidos estavam imprimindo muita moeda devido a problemas internos, déficit orçamentário e desequilíbrio na balança comercial. Então, a partir de 1960, veja que o padrão ouro durou bem até por 16 anos, né? Mas a partir daqui, de 1960, os Estados Unidos não estavam aguentando mais estavam imprimindo muita moeda e com déficit orçamentário. Então, a credibilidade dos Estados Unidos em converter dólar em ouro estava acabando, né? Então, aí o que o presidente Nixon na época fez? Por isso, em 15 de agosto de 1971, veja a data, hein? Nixon determina o fim do padrão ouro para o dólar, decisão aceita pelo FMI em 1973. Assim, o dólar se tornou uma moeda fiat,
o papel moeda fiduciário com base na simples fé de seu lastro, fé no governo americano, respaldada pelo seu Tesouro Nacional. Ou seja, a partir de 1971, o dólar passou a ser simplesmente um papel moeda, um papel mesmo, né? Como hoje não existe mais moeda, pelo menos eu não sei, né? Acho que não tem mesmo, nenhuma moeda que seja convertida em dólar. Não tem mesmo. É moeda que tenha. Não tem nenhuma moeda que seja convertida em ouro, né? Então, o padrão ouro acabou. Assim como o real, o dólar ou a libra, essas moedas elas são moedas fiat, fiduciárias, né? E quem respalda a moeda é o Tesouro Nacional de cada país, tá? Então acabou o padrão ouro em 1971. Bom, se acabou o padrão ouro, então as pessoas tinham que ter fé no governo americano, fé no Tesouro Nacional. Isso que é o mais importante. Veja, a partir dessa data aqui, né, respaldada pelo FMI em 1973. O dólar, então, era um simples papel e a pessoa tinha que ter fé no governo americano, no Tesouro Nacional americano. É aí, pessoal, que entram os pousos tripulados na Lua. Sabemos que o primeiro pouso foi feito em 1969 e foi um tremendo choque mundial, né? Considerado o maior feito da humanidade na época. Foram feitos 12 pousos tripulados na Lua de 1969 a 1972, do projeto Apollo. E quem fez esse pouso na Lua, né? Foram os Estados Unidos, né? Justamente o país que emitia o poderoso dólar e que não mais poderia garantir a moeda, a conversão da moeda em ouro como era antes. Vocês perceberam a coincidência das datas, né? Ora, se os Estados Unidos, a partir de 71 aqui, não mais poderia garantir o dólar, a conversibilidade do dólar em ouro, ele precisava de fé, precisava de que as pessoas acreditassem no dólar. Então, uma boa maneira de manter a credibilidade dos Estados Unidos era fazer entre aspas, o maior feito da humanidade na época, pousar na Lua, né? 12 pousos tripulados em cerca de 3 anos, né? 4 anos. E na época era um feito assim que o pessoal ficava abismado e aumentava a fé das pessoas nos Estados Unidos. Então essa é a conexão, né? É muita coincidência, né? Vocês percebem a coincidência das datas, né? Então, no próximo vídeo eu vou explicar detalhadamente tudo isso que está resumido neste vídeo, mostrando os links dos artigos, né? Que são artigos acadêmicos e históricos de ciências econômicas. Por exemplo, eu tenho aqui um PDF aqui do professor Beluso, deixa eu ver o nome do Luiz Gonzaga Beluso, né? O declínio de Bretton Woods e os mercados globalizados, né? E aqui ele explica aqui nesse trecho, né? Ele fala que Keynes propôs a Clearing Union, uma espécie de banco central dos bancos centrais, né? Que ela emitiria a moeda bancária, o Bancor, né? Ao qual estariam referidas as moedas nacionais, né? Então é só uma parte do que eu vou explicar no próximo vídeo, né? Por exemplo, se você pesquisar Bancor aí na Wikipedia, né? Você vai ver aqui a foto do Keynes, né? E ainda eles falam aqui para não confundir com a moeda Bancor, a criptomoeda Bancor, né? Aqui, ó, tem que tomar cuidado para não confundir Bancor com uma criptomoeda, né? E aqui explica, uma das coisas que eu vou mostrar no próximo vídeo que detalha esse resumo que eu fiz, né? Por enquanto, eu só quero deixar a conclusão. Os pousos tripulados na Lua foram forjados para dar mais credibilidade para os Estados Unidos, que foi o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial. Os aliados, os 44 países, dentre os quais o Brasil, preferiram fortalecer os Estados Unidos porque era a melhor alternativa na época. Entretanto, se fosse implementada a Bancor, né? Se fosse implementada a Bancor, o sistema financeiro mundial seria diferente e talvez não veríamos hoje os Estados Unidos tão forte quanto é. Os pousos na Lua, viagens espaciais, NASA, filmes de Hollywood alimentaram a farsa, a fantasia espacial, mas foram necessários para dar mais credibilidade aos Estados Unidos. Afinal, o dólar era a moeda que trazia certa estabilidade ao comércio mundial. Entretanto,
O efeito colateral disso é que ajudaram a alimentar a mentira da bola molhada giratória supersônica perdida no universo sem fim que veio do nada. Enterraram de vez o modelo correto, que é o modelo correto da Terra, que é a Terra plana estacionária. Mas não por muito tempo, né, pessoal? Nós, os terraplanistas, estamos aí e estamos cada vez em maior número e cada vez trazendo mais pesquisas e evidência da verdade. É isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido.